Olá, tudo bem? Eu me chamo Lizzy Mizini e o assunto hoje é Plutão. O que é Plutão? Plutão é manipulação, possessividade, poder. Plutão é apegos, transtornos, violência física, violência sexual. Plutão é sobreviver. Onde a gente tem Plutão no mapa é onde a gente precisa sobreviver, mas também é onde a gente quer ter poder. A gente precisa ter esse poder. Como é ter um Plutão forte no mapa? Um Plutão forte no mapa, ele acontece tendo mais força quando ele está ligado aos luminares, a um luminar ou aos dois luminares, e também Mercúrio. Esse posicionamento é um posicionamento de pessoas que conheceram Plutão através dos seus cuidadores. Se for um aspecto positivo, pode ter sido uma relação muito intensa, mas sem muitos danos. Se for um aspecto negativo, pode ter envolvido violência, abusos. A pessoa que nasce com esse aspecto, ela teve que aprender a sobreviver. Ela teve que aprender a se camuflar. Ela teve que aprender a negociar. Ela teve que aprender a existir num lugar perigoso. A pessoa que tem esse aspecto no mapa, ela costuma ir para a vida com esse olhar, com essa insegurança, porque a segurança que ela precisava ter tido quando estava sendo educada, ela não teve. O contrário disso aconteceu. São pessoas que passaram por situações complicadas, são pessoas que passaram por grandes traumas, normalmente, são pessoas que sentiram de alguma forma sua dignidade ameaçada. Muitas vezes pode acontecer até mesmo sua vida ameaçada. São pessoas que tiveram que aprender a se modelar para poder sobreviver dentro de um núcleo familiar. Isso pode ser tanto psicologicamente como pode ter sido fisicamente. Então também fala de agressão física, mas a tendência maior é um abuso psicológico, onde a gente tem Plutão no mapa. É o lugar onde a gente sentiu muita dificuldade de estar. Entretanto, também é um lugar que a gente queria estar. Só que ali as coisas não foram fáceis. A gente teve que realmente sobreviver. Então, o Plutão forte no mapa, quando ele está ligado aos luminares ou quando ele está ligado de alguma forma a casa 8, Plutão que faz um aspecto para a casa 8, que está na casa 8, ou planetas na casa 8, também deixa um ar bastante plutônico, de sobrevivência. E pessoas que cresceram e se desenvolveram em um lugar difícil. A sobrevivência se tornou a única opção, muitas vezes, pelo menos em algum setor da vida. Os signos que a gente pode encontrar Plutão, considerando que ele demora muitos anos em cada signo, né? Ele é um planeta muito lento, mas os signos que ele podem estar, então, pode ser um signo masculino ou feminino. Sendo um signo masculino, é uma tendência a soltar essa agressividade para fora, feminino para dentro, né? A pessoa que tem o Plutão num signo feminino, ela tem uma tendência maior a interiorizar,
e até mesmo a desenvolver doenças psicossomáticas devido a tudo isso. Também a casa é bem importante. Casas angulares têm uma tendência também a soltar, né? Onde uma casa angular, essa pessoa usa bastante o Plutão para interagir com os outros, né? Com exceção ali, e não uma exceção assim da casa 4, que seria para interagir mais com os familiares, não é uma coisa tão mundana assim como colegas de trabalho ou amigos, profissão, né? A casa 4 é um Plutão mais escondido, é como se lá na casa da pessoa fosse o lugar onde ela soltaria esse Plutão. O signo pode ser também então mutável, fixo ou cardinal, sendo mutável mais fácil transmutar. Fixo é muito difícil, é uma dificuldade muito maior por se tratar de um signo fixo. E cardinal também acaba não sendo muito fácil, porque é um signo que pode estar sempre iniciando os mesmos processos de formas diferentes. Os aspectos que Plutão faz aumentam as chances desse Plutão se espalhar pelo mapa, pegando várias áreas da vida ou não. Quando Plutão faz um aspecto com Vênus, então a nossa Vênus vai ter um ar plutônico, ela vai ter algo nesse sentido de apegos e necessidades extremas. Por isso, cada planeta que Plutão toca, ele vai criar um ar de Plutão. Como é viver com um Plutão forte no mapa? Esse vai ser um tema muito forte na vida dela. Os relacionamentos dela serão sempre pincelados nesse tom de apego, de poder, manipulação, necessidades extremas. Então me fala de ciúmes, de possessividade. Uma pessoa que tem um Plutão forte, ela precisa possuir, ela precisa sentir que tem poder sobre uma situação ou uma pessoa. Isso é um aprendizado de infância, onde ela sentiu que foi bastante machucada pela falta de poder, e ela entendeu que o poder que oprimiu ela é algo desejável, e agora ela deseja esse poder, ela deseja ter essa segurança que ela acredita que esse poder pode trazer. Entretanto, esse é um sentimento que a pessoa carrega, de possessividade, de ciúmes, mas mesmo que ela consiga ter essa possessividade com alguém, que alguém se dome a ela e ela consiga então ter poder sobre essa pessoa, mesmo que esse cenário se realize, ainda assim ela não se sentirá feliz, porque essa é uma ferida que precisa ser cuidada e que precisa ser tratada. Essa é uma necessidade de proteção que ela não teve e procura desesperadamente. Então, mesmo exercendo ou tentando exercer esse poder sobre os outros, ela nunca consegue os resultados que procura. Normalmente, essas pessoas precisam de ajuda, precisam de um tratamento, elas precisam aprender a trabalhar com esse Plutão que existe dentro dela, com toda essa carga que elas receberam negativamente. A pessoa consegue superar ou transmutar ou conviver com esse Plutão à medida que ela vai se autoconhecendo, entendendo essa necessidade de poder que ela tem e o motivo disso.
Muitas vezes pode acontecer de a pessoa sentir tanto medo desses sentimentos e ficar tão obscuro para ela que ela reprime tudo. Simplesmente ela reprime, ela escolhe não sentir e ela escolhe entrar num processo automático de viver a vida, onde a frieza total dá o tom no seu dia a dia, nas suas respostas e em tudo que a rodeia. Ela escolhe não querer mais fazer parte do jogo de emoções. Isso pode acontecer com um Plutão forte no mapa. Isso também pode acontecer mesmo que um Plutão não esteja muito forte no mapa. A ausência do elemento água nos fala de repressão dos sentimentos. Quando eu escolho que eu não vou mais sentir e eu entro num processo automático da vida e eu não quero mais participar de nenhum tipo de emoção, porque sentir dói. É a partir desses aprendizados aprendidos onde a pessoa procura mecanismos para poder se defender de tudo isso que está acontecendo, de tudo isso que aconteceu, de tudo isso que doeu tanto, de tudo isso que parece que vive sempre dentro dela. Um processo inverso também pode ocorrer com um Plutão forte no mapa, especialmente se ele estiver numa casa angular. A pessoa pode ir para a vida testando seu poder sobre os outros e se esforçar muito para isso. A partir de adulta, ela escolhe que ela será poderosa, e então começa a oprimir as outras pessoas, da forma como ocorreu com ela. Isso pode acontecer também. Nesse caso, ela não se desliga tanto dos sentimentos, ela se fortalece à medida que ela sente que ela tem o poder sobre o outro ou sobre uma situação. Pessoas que têm o Plutão forte no mapa geralmente são muito criativas, mas essa criatividade ela começa a acontecer quando a pessoa começa a se libertar. É uma forma de lançar para fora o que tem dentro dela. Ela consegue de alguma forma fazer isso através da criatividade, soltando dores que ela não consegue mais muitas vezes nem sequer entrar em contato ou conversar, e que muitas vezes ela pode não querer mesmo. Ela não quer mais pensar, ela quer escorrer do jeito que for possível. Muitas vezes pode acontecer. Se é o certo, não sabemos. Uma outra forma de viver Plutão também é através do outro. Muitas vezes eu prefiro esconder de mim mesma todos esses transtornos que Plutão me trouxe. Muitas vezes eu vivi um Plutão durante uma infância, foi difícil, foi complicado, e na vida adulta eu escolho então não querer mais viver esse Plutão. É o caso das pessoas que reprimem o seu Plutão, né? Entretanto, isso está no mapa e ele vai aparecer através de você ou em direção a você, no caso. A pessoa, quando ela tem o Plutão no mapa, não tem como desviar isso. Ele está ali porque algo precisa ser transmutado. Toda essa sensação de tristeza, de medo, de sobrevivência precisa realmente ser trabalhado. E existe ali uma necessidade de poder. E muito provavelmente é querer ter o poder sobre si mesmo. Talvez isso seja a parte em que a pessoa projeta nos outros, muitas vezes querendo dominar os outros. Na verdade, é uma tentativa de dominar a si mesmo, dominar todas as suas fragilidades, dominar todo o medo, dominar toda a insegurança, dominar a sensação de sobreviver. É bem comum pessoas que têm um Plutão
forte no mapa se relacionarem com pessoas que têm um Plutão forte também. É bem padrão. Uma pessoa plutônica se relaciona com outra pessoa plutônica. É como se houvesse uma sintonia. Geralmente, os aspectos que a gente tem no mapa, a gente pode encontrar eles em outra pessoa e também a gente pode encontrar em outra pessoa esses aspectos gritando, nem sempre de uma forma bonita, mas pode ser gritando em formato de sombras também, porém gritando. Às vezes, quando nos falta algum elemento, a gente pode encontrar esse elemento em outra pessoa. Não necessariamente que essa outra pessoa viva a sua forma mais bela do elemento, não, mas ela vive o elemento, seja na sombra, seja de forma feia, ela vive o elemento. O que esperar quando eu vivo um trânsito de Plutão sobre os planetas pessoais? Como eu me sinto quando recebo um trânsito de Plutão nos meus planetas pessoais? Aquele planeta que é pego normalmente por conjunção, que é o aspecto mais forte, é um assunto que vai se tornar muito evidente para mim. Eu simplesmente vou prestar atenção em todas as coisas que acontecem, que estejam dentro do assunto daquele planeta que foi pego na conjunção, os interesses da casa onde ele sofreu a conjunção e o signo envolvido. Isso vai se tornar algo que eu vou olhar profundamente, de acordo com a casa, o planeta e o signo. Então, todos os assuntos dessa estrutura, casa, planeta e signo, vão passar por uma revisão cuidadosa. Se for, por exemplo, Vênus, eu vou estar muito preocupada com os meus valores, a minha aparência, a minha forma de ganhar dinheiro, a minha forma de ter prazer. Eu vou estar extremamente preocupada com tudo que diz respeito a Vênus, ao signo e à casa. Se for o Sol, eu vou pensar na minha essência, no que eu tenho a entregar ao mundo, na minha forma de brilhar. Tudo no que diz respeito ao Sol, à casa e ao signo. Isso vai me tocar de uma maneira muito profundamente. É um sentimento que até então não seria tão forte, mas a partir do momento do trânsito, ele começa a ter uma proporção devastadora. Eu sinto aquilo de uma forma intensa demais. Aquele assunto, aquelas questões, elas se tornam algo que parecem não se ajustar mais ao lugar que até então viviam, mas não existe um novo lugar ainda para essas questões. Existe um vácuo referente a esses assuntos, como se o velho não funciona mais e o novo não está implantado. Isso tudo me gera muita ansiedade, pode gerar depressão. Eu posso sentir, dependendo do planeta envolvido, do signo, da casa, eu posso sentir uma crise de existência enorme, uma dificuldade em entender quem sou eu, para que vim. Pode se tornar um momento onde eu não tenho mais certeza de nada, porque o que eu conheço não parece mais tão legal. Existem coisas ali daquele lugar que eu já conheço e que eu ocupava e que talvez eu até fosse muito feliz ali, mas ele não corresponde mais a esses sentimentos. Eu não me sinto mais feliz com o velho e eu não sei como colocar um novo na minha vida, porque eu não conheço uma estrutura nova ainda.
O trânsito de Plutão sobre os planetas pessoais, ele transforma a visão daquilo que a gente viveu até então. E isso pode ser muito intenso, porque a vida fica rodando, o mundo não para, e enquanto o mundo fica girando e as contas ficam chegando, os filhos crescendo, e às vezes no meio de um casamento você se pega com um dilema interminável com aquele planeta, aquela casa e aquele signo. Aqueles assuntos não parecem mais fazer sentido, e mais que isso, parece ter muita coisa obscura dentro daqueles assuntos. É como se as coisas não são bem assim como pareciam que era. Então existe uma crise muito forte. Como eu vejo as coisas no meio de um trânsito? A pessoa, ela costuma se sentir como se tivesse alheia à sua realidade, porque quando ela observa as outras pessoas, a não ser que alguém do seu meio também esteja recebendo um trânsito desses, quando ela observa as coisas, é como se as pessoas que ela enxerga estivessem vivendo um certo teatro. A impressão que passa é que as pessoas fingem não ver o que está obscuro, o que não está funcionando, para poder manter uma diplomacia, e se adaptam muitas vezes com situações bem desconfortáveis para poder manter a harmonia. Então é um trânsito que faz a pessoa se questionar até mesmo da veracidade do que ela recebe do seu meio, faz ela se perguntar do quanto ela quer dar algo ao seu meio, do quanto aquele assunto daquele planeta, daquela casa, daquele signo são vividos do jeito que realmente atraga satisfação, né? Quando ela olha as coisas ao redor, ela vê como se ninguém a entendesse, porque ninguém entende mesmo. Ninguém consegue entender do que ela fala, muitas vezes, por que tudo isso agora. É um trânsito que deixa a pessoa num momento muito isolado. Isolamento é uma palavra muito forte nesse sentido. Pode ter crises de choro, de ansiedade, uma tristeza, um descontrole, pode ter explosões também. E ela fica num isolamento onde não parece existir nem sequer um jeito de pedir ajuda, porque a ajuda que ela consegue ou que ela percebe, muitas vezes não sequer entende ela. As pessoas não conseguem entender. Mas por quê? Porque ela começa a fazer uma reavaliação da própria vida e da própria essência. E a própria vida e a própria essência é uma coisa muito única de cada um. Como a pessoa pode reagir? Bom, como ela está tendo muitas revelações, né? Revelações no sentido, ela está tendo reavaliações, ela está tendo insights, ela está reavaliando os assuntos daquele planeta, daquela casa e daquele signo. Muitas coisas podem escapar do inconsciente e vir para a memória. A partir daí, ela pode reagir tanto com um descarrego de raiva externo, quanto um descarrego de raiva interno, né? Podendo ficar doente ou tendo crises explosivas emocionais. Ela pode reagir dessa maneira. É bem difícil esse trânsito não mexer com alguma coisa no seu externo, porque de alguma maneira viver intensamente os assuntos daquela casa, os assuntos daquele signo, ter insights de mínimos detalhes, de reavaliação, de entender tudo o que aconteceu, de
se perguntar qual é o meu papel nisso, eu estou feliz com esse papel, tudo isso tem uma consequência. Tudo isso gera uma tensão enorme, né? E essa tensão, quando ela é interna, ela pode se transformar em algumas doenças. E quando ela é externa, ela pode trazer desarmonia por meio onde ela vive. Como a destruição desse trânsito ocorre? A destruição, ela ocorre no sentido de que todos os detalhes sobre aquele assunto estão ocorrendo. Muita coisa que passava desapercebido agora não é mais desapercebido. Muitas coisas que servia agora não se sabe muito se serve ou não, ele está em avaliação. Eu sofro um trânsito e eu vou reavaliar aquele assunto e eu descubro que não, que a determinada coisa não me faz feliz, não me constrói, não é algo positivo, eu não gosto, e assim acontece a destruição. E aí, acontecendo essa destruição sobre esses assuntos que não me acrescentam mais, e eu posso descobrir no meio dessa jornada que, além de não me acrescentarem esses assuntos, eles ainda me danificam, eles ainda causam prejuízos em alguma outra esfera que até então passava desapercebido. Mas no trânsito de Plutão isso é revelado. Estava oculto, não está mais oculto agora. Então, no meio desse processo, eu posso descobrir que algumas condutas que eu tenho, então, ou que eu aceito, elas eram, na verdade, autodestrutivas. E aí, a partir daí, eu posso não querer mais isso. Então, é a destruição da conduta. E agora, eu passo por um momento que eu não sei mais quem eu sou e que conduta eu vou ter. Eu sei que o velho não funciona mais. Mas como é o novo? E isso tudo se intensifica nos dramas de Plutão. No meio de todo esse processo ocorre muita manipulação, muitos impulsos plutônicos, né? Mórbidos. A pessoa acaba entrando numa sensação de estou morrendo um pouco a cada dia, mas o que está morrendo é uma parte da estrutura que não funciona mais. É isso que está morrendo. E aí acontece a reconstrução. A partir do momento em que eu finalizo aquele assunto, porque é uma finalização que, embora lenta, porque Plutão é lento nas suas transformações, ele é lento, porém intenso. Ele é como se ele desse uma sobrecarga todo dia na pessoa. E a pessoa, com aquela sobrecarga, então ela vai fazer aquela reavaliação do jeito que ela consegue, porque ela vai fazer aquilo no meio dos sentimentos, né? No meio daquela intensidade, daquela tristeza, ansiedade, daquela sensação de não pertencimento, daquela sensação de morte. Ela vai fazer essa reavaliação sobre a tensão desses aspectos. É justamente a tensão desse aspecto que fez com que ela precisasse reavaliar uma série de coisas ali na sua vida referente ao planeta, a casa e ao signo. Mas quando aquilo é destruído, completamente destruído, né? Quando ela percebe de todas as formas que aquilo não acrescenta, que aquilo não é válido, que aquilo não é interessante, quando ela chega no fundo do inferno e ela percebe que ali realmente não é o seu lugar, ela percebe que aquela maneira de fazer aquelas coisas, ou aquela maneira de aceitar aquela situação não lhe diz nada, não lhe acrescenta nada. Então, quando ela dá esse assunto completamente por encerrado, então começa-se uma reconstrução. Veja bem que aqui a gente está falando da verdadeira finalização, porque como são assuntos de Plutão, antes de chegar nessa finalização, né, nesse extremo de realmente não funciona desse jeito, a pessoa vai tentar negociar de inúmeras formas. É como o luto, né?
E ela vai tentar encontrar maneiras para que aquele velho conhecido, aquela maneira que ela domina e conhece, funcione. E no meio desse caos de muitas tentativas de que vai funcionar, não vai, muitas tentativas de se ajustar, não deu certo, no meio de toda essa manipulação de Plutão, de todo esse drama de Plutão, no meio de tudo isso, chega um momento que o cansaço se torna infinitamente maior do que qualquer tipo de esperança. Realmente chega o momento do fim, onde é preciso aceitar para si mesmo que não funciona mais daquela maneira, que as coisas precisam de uma alteração. E aí então começa o momento de reconstrução. Quando ela chega nessa fase onde não existe mais negociação, onde não existe mais esperança, onde não existe mais o que fazer para que aquilo dê certo. E quando ela chega nessa fase, então ela pode olhar para frente e encarar o novo, sem medo nenhum, porque ela esteve já no inferno e já conheceu todas as performances, as artimanhas, todas as manipulações, toda a violência física, muitas vezes, violência psicológica. Ela já conheceu todos os dramalhões possíveis e não encontrou uma resposta onde ela realmente pudesse existir dentro daquela resposta. Então agora ela está pronta para o novo, porque ela sabe que o que ela está deixando para trás realmente não serve, não dá. Então agora o novo se torna sua esperança. E aí começa a reconstrução. E é assim que Plutão te fortalece. Ele te fortalece te carregando para o inferno, testando todas as tuas limitações, testando todas as tuas angústias, testando todas as tuas esperanças, trazendo inúmeras tristezas para que você consiga reformular tudo isso até chegar ao ponto de ter que decidir que aquilo realmente não funciona e poder assim muitas vezes entrar no seu próprio caminho. Receber um trânsito de Plutão é algo que pode devastar uma pessoa, porém o nível de fortalecimento que ocorre depois desse processo é impressionante. Como as pessoas reagem à transformação? As pessoas que eram, entre aspas, muito próximas e que existia então ali um conhecimento, essas pessoas realmente se conheciam, conviviam, eram íntimas, passa a existir então um não te conheço mais. Existe uma separação, porque quem volta lá do processo de Plutão não é mais a mesma pessoa, é uma pessoa diferente. Então as pessoas reagem com extrema estranheza, elas não reconhecem mais, elas não entendem mais. Tudo que antes funcionava não funciona mais com aquela pessoa. Então isso pode trazer alguns rompimentos nas relações humanas, né? Nas relações que a pessoa tem ali no seu contexto. Então, se era um relacionamento, por exemplo, onde existia uma violência psicológica, uma manipulação, a pessoa do trânsito volta desse trânsito não caindo mais em manipulações, não deixando mais que situações que ela achava que atendiam, não atendem mais. Então ela volta transformada nesse sentido. E as pessoas ao seu redor, elas podem tanto ter reações positivas quanto negativas. Quando é um relacionamento que realmente existe ali um amor sincero, é muito normal as pessoas apreciarem muito
a mudança de quem sofreu essa conjunção com Plutão. Quando é um relacionamento onde existe um interesse no bem-estar do outro, interesse sincero. Relações tóxicas tendem a acabar por ali, porque os poderes que um tinha pelo outro, né, muitas vezes não funciona mais. Simplesmente acabou, não funciona mais. Então, viver um trânsito de Plutão é isso. Você já viveu um trânsito de Plutão? Conta pra mim nos comentários, eu vou adorar saber. Eu quero saber tudo. Me conta o signo, a casa, o planeta e me conta a sua experiência, tá bom? Um beijo.